Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história, de como eu vim morar nos Estados Unidos. Foi a pedido de uma de vocês. Eu vou tentar resumir, né, também pra o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo. Primeiramente, o que eu queria dizer é que tem muita gente aí no Brasil que tem o sonho de vir morar nos Estados Unidos, né? Eu não era uma dessas pessoas. Eu nem pensava assim, nem em vir conhecer os Estados Unidos. Não tinha vontade, nem nada, não tinha esse sonho. Muitas brasileiras têm vontade de casar com um americano, por curiosidade mesmo, ou por gostar da cultura. Nunca tinha conhecido um americano. Na verdade, conheci, mas só de oi, assim, só isso mesmo. Então, nunca nem tive vontade de namorar com um americano, nem nada do tipo. Então, pra começar bem do começo mesmo, né, só queria dizer isso primeiramente. Aí, então, como eu conheci o meu marido, eu vou contar pra vocês, que foi no Facebook. Eu tava lá, né, cuidando da minha vida, focada em mim, né? Não queria nenhum relacionamento na época, não queria mesmo, tão cedo eu não queria. Caras tentavam falar comigo, né? Flertar comigo. E eu não queria nenhum relacionamento mesmo. Tava focada bem em mim, cuidar de mim, né? Pra que eu pudesse melhorar como pessoa, porque quando a gente não tá bem, não adianta a gente querer entrar em um relacionamento, porque não dá certo. Mas Deus sabe a hora certa que é pra ser melhor do que a gente mesmo, né? Tem coisas na vida que se a gente for esperar pra estar preparado, então a gente vai ter que esperar pra sempre, né? Então às vezes é melhor a gente entrar em um relacionamento ou qualquer coisa que for pra aprender mesmo, né? Estando no relacionamento. Então foi o meu caso. Vou tentar não falar demais, gente. Então foi no Facebook mesmo onde eu conheci meu marido. Eu tinha comentado na página de um cantor cristão de rap, né? Que é o Lecrae, pra quem conhece. Ele tinha acabado de postar um vídeo novo dele, né? Eu comentei dizendo que eu tinha amado o vídeo dele. Aí logo em seguida, não deu nem, acho que uns 3 segundos, eu recebi um convite de amizade, que era do meu marido agora, né? Só olhei assim, aí vi o perfil dele, vi que ele tinha gostos em comum comigo, né? Que ele gostava dos mesmo tipo de música, que ele também era cristão. Aí eu pensei, legal, né? Amizade nova é sempre bom. Aí passou uma semana, a gente ainda não se falou nem nada. Aí nesse dia aí que a gente começou a se falar, foi porque eu tinha compartilhado no Facebook uma foto, que era uma frase de um pastor, que ele é chamado Mark Driscoll, que é um pastor americano. Então eu compartilhei essa foto, que tinha uma frase dele que eu gostava muito. Agora até eu não me lembro o que era, o que dizia a frase, mas eu compartilhei essa foto aí. E meu marido viu essa foto, ele curtiu, me mandou uma mensagem no Facebook, né? A frase que eu tinha compartilhado era em português. Aí ele mandou uma mensagem pra mim perguntando o que significa essa foto que tu compartilhou, né? O que quer dizer. Na verdade, eu acho que foi um pretexto pra ele puxar assunto comigo, né? Eu respondi, né? Significa isso e tal. Aí ele, tá, obrigado por responder, né? Você é muito bonita e tal. Aí ele começou a perguntar mais coisas sobre mim, né? A gente foi conversando. Eu também perguntei dele. Foi passando o tempo assim, a gente ficou super amigos mesmo. Ele me mandava músicas, já que a gente tinha os mesmos gostos, né, pra música. Assim, foi de primeira, a gente se deu super bem. Na época eu não pensei em nada mesmo. Mas ele já tentando, né? Ele falou, pena que tu mora no Brasil, que pena que tu mora tão longe de mim, né? Porque se tu tivesse aqui, ia me levar pra jantar, coisa assim. Me levar pra um encontro, foi isso que ele me disse até, eu me lembro. Aí eu, pois é, que pena que a gente não pode sair pra conversar e tal. Mas nem queria nada, né, na época. Ele até pediu o meu Skype, eu me lembro. Perguntou se eu poderia falar por vídeo, né. E na época eu até menti pra ele, eu falei que eu não tinha webcam. Porque eu não queria mesmo saber de ficar na webcam conversando, me mostrando assim, pra uma pessoa que chega assim do nada e já... Acho que tinha passado uns dias só que a gente tinha começado a conversar, né? Eu sempre fui assim, né? Meio assim com webcam. Eu não vou aparecer pra qualquer um. Aí na época eu menti pra ele, né? Falei que não tinha webcam. Aí ele, tá, então tá. Aí continuamos conversando normal. Cada vez que o tempo passava mais, a gente ficava mais e mais amigo. A gente falava, sabe, coisas da Bíblia. Compartilhava os nossos testemunhos, né? Experiências com Deus que a gente teve, né? Então a gente falava sobre bastante coisas assim, como amigos mesmo. Então eu tinha ele como meu amigo mesmo. Cada vez mais a gente foi se aproximando. Aí todo mundo já sabe no que isso daria, né, no final. Nós dois começamos, assim, a gostar um do outro ao mesmo tempo, assim, né? Se apaixonar mesmo um pelo outro. No começo, assim, eu não tinha visto nada nele, não tinha achado bonito, mas quando é pra ser de Deus mesmo, não adianta, né, gente? Acontece. Assim, à primeira vista, não tinha achado nada bonito, nem nada, mas fui começando a olhar ele com outros olhos, né? Até comecei a achar ele bonito, né? Assim, pela foto, achei ele muito lindo, até pela webcam. Porque, gente, eu geralmente, assim, minha preferência, eu nunca gostei de homem loiro muito. Claro que salva, assim, umas exceções, né? Tipo, já fui apaixonada pelo Heath Ledger quando eu era mais nova. E ele é loiro, de pele clara e tal. Então, eu sempre gostei mais de homens, assim, morenos mesmo. Morenos de cabelo preto ou até de pele escura mesmo. Sempre
preferir homens assim. Ele era, né, o meu marido, ele tem o cabelo bem preto, então isso é uma coisa assim que me atraiu nele também. Claro, depois eu já ter conhecido ele e tal, porque de primeira, como eu já falei, eu não achei nada demais nele, né? Nem notei, assim. Aí o tempo foi passando, aí ele perguntou de novo, gostaria de te ver por vídeo, né? Já que a gente se aproximou bastante, seria legal da gente conversar, pra eu poder ouvir a tua voz mesmo. E eu, na época, assim, tava tímida, né, de falar inglês, pela primeira vez, falar inglês, né, com um americano. Pensei, dá pra ver que ele é uma pessoa de Deus mesmo. Até eu não me lembro se na época ele falou de mim pros pais dele. Ele falou assim, ele falou de mim pros pais dele. Os pais dele também são cristãos, gente super boa mesmo, do bem. Então eu vi mesmo que ele era uma pessoa do bem, de família do bem. E eles são latinos, né? Eles não falam espanhol, mas eles são latinos, a família do meu marido. E ele também, a avó dele é do México, o vô dele é da Espanha. Mas eles não falam espanhol, só a avó dele fala espanhol mesmo. E pra lembrar, gente, antes de eu ir, né, abrir assim meu coração pra ele. Porque na época, né, eu só queria ter um relacionamento mesmo se fosse o que Deus quisesse pra mim, né? Se fosse de Deus mesmo. Então eu orei bastante antes de me apegar a ele, antes de me apaixonar, né? Eu orei bastante. Deus, me mostra se é isso que tu quer pra mim mesmo, que eu me apaixone por esse cara, porque eu não quero, assim, me apaixonar e depois, sabe, não dar em nada. Então, se for pra ser mesmo essa pessoa que eu vou ficar, me mostra, né? E se não for, tira da minha vida, né? E fui conversar com ele pela webcam pela primeira vez, como eu tinha mentido, né, pra ele que eu não tinha webcam. Aí eu fui numa lan house, né? Então eu queria esperar um tempinho mais pra desmentir, pra ver se eu confiava mesmo, né? Aí conversei com ele por vídeo numa lan house, como eu falei. Foi muito legal, assim. Na hora que eu vi ele, assim, eu gostei muito. Me apaixonei por ele mesmo. Foi, como dizem, né? Amor à primeira vista. E ele também comigo, né? Nós já gostávamos um do outro, mas quando a gente se viu por vídeo, assim, foi mais ainda, né? Nossa, achei ele lindo pelo webcam. Como eu falei, moreno, assim, com aquele sorriso branquinho e tudo. Então, amei, né? Ter visto ele pelo webcam. Até cheguei em casa depois, contei pra minha mãe. Minha mãe também viu ele, também achou ele, nossa, super bonito, né? Pelo webcam. E foi assim, gente. Eu continuei orando, né? Porque tinha coisas ainda que eu tava tentando estudar mesmo, né? O comportamento dele. Tudo que ele fazia no Facebook, eu ficava de olho, né? Se era um cara que era, não sei, né? Que ficava atirando pra tudo quanto é lado. Se ele tava levando a sério mesmo as coisas comigo, né? Então eu ficava só observando mesmo. E Deus cada vez mais foi me mostrando. Então foi incrível mesmo como Deus falou assim comigo. Eu até pedi pra Deus, né? Meu Deus, se for essa tua vontade, me mostra mesmo, porque eu não quero, né, me enganar. Ainda mais uma pessoa que mora nos Estados Unidos, tão longe de mim, né? E eu finalmente falei pra ele, eu tenho um webcam em casa, eu não queria te contar porque eu tava meio assim. A gente sempre se falava por vídeo, quase todos os dias. Todos os dias a gente conversava, mas por vídeo eu acho que era... Não me lembro agora se era todos os dias. Depois eu sei que foi, mais tarde, né? Quando a gente tava namorando sério mesmo. Então a gente lia bastante a Bíblia juntos, a gente orava juntos, buscava a vontade de Deus mesmo pro nosso relacionamento, né? E ele e a mãe dele tiveram a ideia, né? Já que a gente estava sério mesmo nesse relacionamento, né? Eles quiseram chamar minha mãe pra conversar, né? Se seria ok, né? Pra eles virem nos visitar. Irem nos visitar no Brasil. Eles queriam ficar 10 dias no Brasil pra que ele pudesse vir me conhecer, né? Pra ver se iria dar certo mesmo. A gente já tinha aquela certeza que a gente ia ficar junto mesmo, porque a gente já gostava um do outro e era aquilo, né? E Deus falou no meu coração que era isso mesmo e foi me conhecer no ano de 2013 no Brasil. Em janeiro ele foi com a mãe dele e ele ficou 10 dias aí no Brasil na minha casa. E foi muito legal. A gente saiu bastante, a gente foi levar eles pra conhecer o Brasil, as praias aí de onde eu morava, eles adoraram, gostaram muito do Brasil. Na época ele trouxe um anel, que era um anel de compromisso pra mim, que a gente tinha escolhido já antes dele vir, que era um anel de compromisso de namoro, né? Era um anel que tinha até uma pedrinha roxa assim com um coração. Era tão lindo o anel. Ele não queria me pedir em casamento ainda, porque foi a primeira vez que ele me viu, né? Eu até acredito que não tenha problema nenhum. Quando a gente tem aquela certeza, pode ter visto a pessoa uma vez só. Tu já sabe que é aquela pessoa. É claro que tu tem que conhecer a pessoa antes de tu já ir pular assim pra um relacionamento sério, pra um casamento, porque casamento é coisa séria. Mas a gente já se conhecia bem, assim, por conversar todos os dias, né? Bastante, por orar, por buscar a vontade de Deus. Então, a gente já se conhecia bastante pela internet. Até porque, pessoalmente, às vezes, quando a gente tem um relacionamento, assim, que a gente pode ver a pessoa todos os dias, a gente até não conhece tanto a pessoa. Sabe por quê? Porque
Porque a gente fica mais naquela coisa de beijo, de abraço e de... Então, por um lado, foi até bom ter esse relacionamento aí à distância, que aí a gente não ficava só naquela coisa, né, de beijar, de abraçar, toda aquela coisa da carne mesmo, né? A gente ficou mais conversando. Era só isso que a gente podia fazer mesmo, né? Então a gente conversava bastante. Acho que foi 1 ano, 2 anos por aí. A gente se conheceu em 2012. E em 2013, ele foi pro Brasil pra me conhecer pessoalmente. E aí até eu me lembro que ele falou pra mim assim, ó, eu quero casar um dia contigo, né? Ele queria vir mais vezes pro Brasil. E foi o que aconteceu. Ele foi a primeira vez em janeiro de 2013. Depois ele foi de novo em agosto de 2013. Aí em agosto, quando ele foi, ele levou outro anel, que é um anel de noivado, né? E a gente escolheu pela internet juntos, eu que escolhi até. Só pra falar aqui pra vocês também, que eu me lembro que antes de eu me apegar a ele tanto assim e saber mesmo que eu queria vir morar com ele, porque esse era o único jeito, né? Da gente ficar junto. Era eu vir morar aqui, já que ele não fala português, eu já sempre fui meio boa no inglês, sempre fui assim boa. Então eu teria mais futuro aqui, né, do que ele estando no Brasil. Eu sou mais doida, sou mais aventureira. Ele não, né? Ele não é muito aventureiro assim como eu sou mais. Eu me joguei mesmo, como eu falei pra vocês, sempre buscando a vontade de Deus. Aí eu me lembro que uma vez eu orando assim, antes de preencher os papéis e fazer toda, né, a documentação e tudo pra eu poder vir pra cá, eu orei e pedi pra Deus me mostrar, meu Deus, é isso mesmo que tu quer pra mim? Me mostra, porque eu não quero estar errada sobre isso, né? Eu não quero chegar lá e, né, me decepcionar e não for a tua vontade. Eu me lembro que uma vez eu tava lendo a Bíblia, aí eu até abri a Bíblia assim. Eu sei que muita gente fala, esse negócio aí de abrir a Bíblia e no primeiro verso que cair às vezes não funciona. Mas pra mim funcionou. Deus pode falar com a gente de qualquer maneira. Foi assim que ele fez pra falar comigo. Então eu abri a Bíblia e caiu naquele verso. E a gente sabe quando é de Deus. Toca no nosso coração, assim. Eu abri naquele verso ali da Bíblia, que agora eu não lembro qual era o verso, mas é um verso que diz bem assim, gente, sem mentira nenhuma. Prepara a mobília pra mudar de país. Então, eu sabia claramente que era a vontade de Deus pra mim me mudar pros Estados Unidos e ficar aqui, né, com meu marido. Aí depois de eu estar certa mesmo disso, aí a gente aplicou, né, pro visto de noiva. Aí eles marcam a entrevista no dia e tal. A entrevista foi em outubro de 2013. A gente teve que ir no Rio, eu morava no Rio Grande do Sul. Não tinha consulado americano, né, no Rio Grande do Sul pra visto de noiva. Tem pra visto de turista em Porto Alegre, mas não pra visto de noiva. Então a gente teve que ir no Rio pra o visto de noiva, que é o K1, né? Ele veio de novo em outubro de 2013 pra gente ir pra entrevista no consulado do Rio de Janeiro, né? Aí tá, a gente foi, levou toda a papelada, tudo direitinho. Muita gente fala que é, nossa, um bicho de 7 cabeças, né? Que fica muito preocupado e tal. Foi bem tranquila a minha entrevista, né? Ele veio mais pra isso mesmo, porque muita gente aconselha que o noivo, né, esteja contigo no dia da entrevista. Se o noivo puder vir, melhor, mas se não, não tem problema também. Muitos vistos são aceitos também assim. E foi aceito o visto, né? Eu poderia vir para os Estados Unidos em maio de 2014, final de maio, assim, eu acho que foi. Aí eu vim, gente, né, pela primeira vez com o visto de noiva, que pra quem não sabe, o visto de noiva, tu pode ficar 3 meses nos Estados Unidos, né, e até 3 meses vocês têm que se casar. Se vocês não se casarem em 3 meses, tu tem que voltar pro Brasil. Aí chegando aqui, assim, foi aquele choque, né, de primeira, assim, me senti meio como se fosse um peixe fora d'água, né, meio estranho, assim. Com o passar do tempo, assim, fui gostando, né, me dei super bem com a família dele, com a mãe dele, com os pais dele. Só que aí aquela realidade, né, que é diferente. A gente juntos pessoalmente, morando na mesma casa já. Ele morava sozinho, né? Então eu fiquei na casa dele com ele por 3 meses. Então começou aquela... Ele falava uma coisa e eu entendia outra. E às vezes eu falava uma coisa e ele entendia outra. Ainda mais pela diferença, né, da língua. Eu já entendia inglês e tudo, mas não adianta. Mesmo assim, ainda tem coisas que eles falam rápido, né? Tem gírias e tudo isso aí. Então teve muitas brigas, assim, no começo. Desentendimentos. Ele falava uma coisa e eu entendia como outra. O que é super comum já pra um casal que fala a mesma língua, né? Que falam português. E eu sou muito explosiva, gente. E ele se assustou. Ele era bem calmo, assim, bem calminho. E eu bem explosiva, assim, penso uma coisa, já saio falando, não penso muito antes de falar as coisas. Nosso prazo pra se casar tava acabando, né, que era em agosto, perto do meu aniversário. O meu aniversário é dia 5 de agosto, me lembro que foi no dia 7. Eu acabei voltando pro Brasil, porque a gente não queria se casar assim, por pressão. Eu até não queria isso, né, gente, porque imagina aquele trabalho todo de voltar pro Brasil, mas acabou acontecendo, assim, a gente teve muitas brigas, eu orando, né, meu Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Mas
continuei confiando em Deus. Depois acabei entendendo, hoje eu entendo. Tive que acabar voltando mesmo. A culpa não foi só dele, né? Das brigas. Eu também agi errado, muito impulsiva, muito doida e também aquele choque cultural, né, gente? Longe da família. Ele queria casar ainda, mas ele queria que a gente se acertasse primeiro, né? Aí eu já fiquei brava e tudo. Aí tal, a gente terminou, né? Não aguentei ficar nessa lenga-lenga aí, né, gente? Indo e voltando pro Brasil, né? Então a gente acabou terminando. Aí eu não queria mais saber dele de jeito nenhum. Fiquei com raiva dele até. E a mãe dele sempre ali, né, me mandando mensagem, tentando que a gente voltasse, porque ela gostou muito de mim mesmo. Ela chorou bastante quando eu fui embora. Aí ele me mandou um e-mail dizendo que ele se arrependeu de não ter casado comigo, mesmo que a gente tava em meio tantas brigas, né? Aí eu dei uma de difícil mesmo, né, gente? Aí eu orei, esperei um tempo. Sei que o inimigo, ele quer que a gente não perdoe mesmo as pessoas. Ele quer que a gente se vingue. E foi isso que eu ouvi dele mesmo na hora, assim. Agora tu tem a oportunidade de se vingar dele, né? Fazer ele sofrer mesmo agora. Mas não, eu resolvi não ouvir ao inimigo. Resolvi ouvir a Deus mesmo. A gente tem que perdoar. Se a gente foi perdoado por Deus, quem somos nós pra não perdoar, né? A gente tem que perdoar. Eu perdoei ele, né? Mas não sabia ainda se eu queria continuar com ele. E o tempo passou e tal, voltamos. Aí no mesmo dia, assim, ele falou, ó, pra te provar o quanto eu estou preparado agora pra casar contigo mesmo, eu vou ligar pro consulado e vou marcar já a entrevista pro visto de noiva novamente e tal. Ele disse que percebeu a burrada que ele tinha feito, né, de não ter casado comigo na primeira vez que eu tinha vindo. A entrevista foi marcada novamente, eu acho que foi no ano de 2015, em janeiro de 2015. Ele foi novamente pro Brasil, a gente foi novamente pra entrevista e no começo, assim, o cara que nos entrevistou tava perguntando, ué, mas é a segunda vez que tu tá querendo ir pros Estados Unidos? Por que vocês não se casaram da primeira vez? A gente falou, ó, porque nós somos cristãos, a gente leva o casamento muito a sério, uma vez que casou, é isso aí. Até esqueci de falar isso pra vocês, a gente pensa assim, né? Esse também foi outro motivo pelo qual a gente não se casou pela primeira vez. Então a gente até falou pro cara, a gente mostrou mesmo a verdade, que a gente tava sendo sincero mesmo, né? Porque a gente sempre tem que falar a verdade, gente, não adianta querer inventar história e mentir, eles vão perceber. Então a gente foi sincero mesmo, falamos a verdade. A gente não queria se casar da primeira vez, porque nós somos cristãos, a gente leva casamento muito a sério, a gente não tem a opção de divorciar, é pra sempre e deu. Mas dessa vez a gente quer mesmo se casar e a gente tá certo disso. Assim que eu chegar nos Estados Unidos, a gente vai se casar. E foi isso que aconteceu mesmo, gente. Aí eu vim pros Estados Unidos em março de 2015. O visto foi aceito de noiva novamente, 2 vezes. Então, pra vocês verem que quando Deus quer alguma coisa, não há nada mesmo que possa impedir. Deus queria que eu viesse. Ele queria que eu passasse por tudo isso, talvez pra ele ver quão grande era a minha fé, né, nele. E por aprendizado, né? Tudo que a gente passa, coisas ruins, coisas difíceis, tudo é aprendizado da nossa vida, né, gente? Então, eu estou aqui desde então, já faz 2 anos, de março de 2015 foi quando eu vim. Então foi assim que eu vim morar nos Estados Unidos, gente. E agora, não digo que o meu relacionamento é perfeito, porque não existe relacionamento perfeito, mas a gente sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar, né? Se os dois olharem pra Deus sempre, pra Jesus, vai poder ser pessoas melhores, pra amar melhor o nosso próximo. E também eu queria falar outra coisa, gente. Eu sei que tem muitas pessoas, tanto mulheres como homens, né? Mas é mais as mulheres que fazem isso, porque é verdade que tem muitos americanos que procuram mulheres brasileiras pela nossa beleza, todo mundo sabe, né? Até o meu marido fala isso, que as brasileiras são as mulheres mais bonitas do mundo mesmo. A opinião dele, que ele achou, né? Então, é verdade mesmo que muitos americanos procuram latinas, né? Mulheres de outros países pra se casarem. Mas eu queria falar uma coisa aqui pra vocês, né? Não adianta a gente se casar por interesse, se casar só porque a gente quer vir embora pros Estados Unidos. Não adianta a gente morar em um país que a gente acha que vai ser feliz, né? Qualquer maneira que for de interesse, por dinheiro ou porque você quer vir morar nos Estados Unidos. Eu acho que o único jeito que a gente deve estar em relacionamento é porque a gente ama aquela pessoa. Morar aqui não é fácil, não é toda essa maravilha que todo mundo fala, né, gente? Eu, às vezes, me sinto ainda como um peixe fora d'água, longe da família, longe do meu cachorrinho que eu tinha aí no Brasil. Então, eu acho que o único jeito mesmo de a gente suportar todas essas coisas é simplesmente porque você quer estar junto da pessoa que você ama. A gente ouve vários casos aí, várias gurias que entram em site de relacionamento pra procurar americanos pra se casarem. Você vai morar aqui, vai ter uma vida melhor e tudo, mas você vai acordar e dormir olhando pra pessoa que você ama? Não, né? Então eu acho que nada disso vale a pena, nem dinheiro, nem nada, nem vida boa, nem toda a riqueza do mundo vale a pena você acordar e dormir
do lado de uma pessoa que você não ama, que você só tá usando mesmo, né? Eu acho que é isso aí mesmo, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha história. Na verdade, eu contei quase tudo mesmo, né? Eu nem sou de falar muito, assim, de me abrir, assim, facilmente, mas eu já considero vocês que me seguem aqui já como amigos, né? Que vocês também possam pegar alguma coisa boa pra vida de vocês, desse meu, como se fosse um testemunho, né? Até porque foi da vontade de Deus. Eu acredito, pra quem acredita em Deus, a vontade de Deus que eu estivesse aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? E de se inscrever no meu canal, se tu ainda não é inscrito. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!